Na sexta-feira próxima, nós teremos o Dia dos Professores. E é impossível não falar desta data, porque nós deveríamos falar sobre educação o tempo inteiro, principalmente num país que não prioriza a educação. Mas sexta-feira é o Dia dos Professores e nós vamos ver agora, já começamos a ver, em algumas mídias, em alguns canais, homenagens aos professores, pedindo respeito aos professores. Na sexta-feira provavelmente veremos pipocar nas redes sociais muitas homenagens aos professores, muitos parabéns. Mas afinal de contas, o que tem os professores desse país e, claro, principalmente os professores desse estado para comemorar? O que temos a comemorar? Eu iniciei a minha carreira de professor em 1985, lá em Santa Maria de Jetibá, pela rede estadual. Depois trabalhei na rede municipal de Vitória e na rede particular. Quando eu olho para trás, o que era o Brasil, que era o Espírito Santo, há 36 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, a situação dos professores daquela época, para a situação dos professores agora, praticamente nada mudou, ou mudou muito pouco, principalmente quando se fala na questão do respeito, na questão salarial e na questão das condições de trabalho. Ser professor no Brasil, um dia, já foi símbolo de status. Professor nunca foi bem pago no Brasil. Professor nunca teve salário digno nesse país. Nunca teve. Mas em algum momento da história, ser professor era motivo de status. Muitos de nós, que tem aí, as pessoas que são da minha geração, pelo menos, hão de lembrar que o professor era quase que uma autoridade, era alguém que não se questionava. Eu que sou da roça, sou lá de Garrafão, distrito do município de Santa Maria de Jetibá, então vinham as professoras de fora, porque obviamente não tinha professora lá, hospedar uma professora na sua casa era motivo de honra para alguém. E tudo aquilo que os professores faziam e tomavam de atitude nas escolas era apoiado pelos pais. Não se questionava a competência e a atuação de um professor. E hoje, como é que é? Hoje, para além de todo o desrespeito que existe em função da desvalorização em termos salariais e condição de trabalho, há um desrespeito generalizado pelo professor também. E que não vem só dos alunos, que muitas vezes chegam nas escolas sem limite nenhum, como se fosse obrigação das escolas dar esta educação de berço nas escolas. O respeito, a educação, ela vem de casa. Mas muitas vezes, claro, essas crianças também vêm de lares desestabilizados e não tem outro meio para se educar a não ser a escola. Mas vem uma desvalorização de fora da escola, da própria sociedade, que muitas vezes, e sobretudo nos últimos tempos, passa a acusar professores de ideologizar alunos, professores de sexualizar alunos e não sei mais quantas outras aberrações. É claro que no universo enorme de profissionais da área de educação, você tem aqueles que muitas vezes exorbitam da sua função, ou são irresponsáveis, ou são maus profissionais. Claro que existe, como existe em qualquer outra profissão, mas não é o caso da maioria dos professores. Se não fosse o trabalho dos professores, esse país, esse estado estariam muito piores. E não é por causa do governo, é apesar do governo, ainda se faz trabalhos excepcionais. Em países como a Coreia do Sul e Singapura, a profissão de professor, para além do status e de ser uma das profissões melhor paga, para você ser professor, antes você tem que provar no seu currículo, do que significa a nossa escola básica, que você está entre os 30% melhor do país. Senão você não pode nem prestar vestibular para as carreiras envolvendo a educação. Aqui no Brasil, ao contrário. A média salarial dos professores hoje, aqui no estado do Espírito Santo, é inferior a um ticket de alimentação de magistrados, de procuradores do Ministério Público ou de conselheiros do Tribunal de Contas. É vergonhoso que um professor
professor, seja da rede estadual, das redes municipais do nosso estado, tem um salário inferior a um ticket de alimentação de outros profissionais de outras áreas. Nós temos alguns municípios aqui no estado do Espírito Santo que mal pagam o salário mínimo aos professores. Olha, como esperar um trabalho altamente eficiente de alguém tão desvalorizado? Professores são aqueles que são responsáveis pela formação de todos os profissionais de uma sociedade, de todos, absolutamente todos. Não há aquele que vá chegar a qualquer lugar, seja juiz, jornalista, médico, dentista, ou seja lá o que não passe pela mão do professor da educação básica, do alfabetizador, do professor do ensino fundamental, do professor de ensino médio. 60% dos professores da rede estadual do Espírito Santo são DTs, ou seja, são contratados por designação temporária, que não tem absolutamente segurança nenhuma. A designação temporária é um tipo de precarização de trabalho que foi autorizado no Brasil a partir da Constituição de 88, que é ridículo, que não deveria existir para profissão nenhuma, para professor muito menos, porque professor não é trabalho temporário, e a Constituição Federal e a Constituição Estadual muito claramente dizem que designação temporária só pode existir em casos excepcionais ou para trabalhos temporários. O trabalho de um professor da educação básica não se enquadra em nenhuma dessas coisas. Ainda assim, no estado do Espírito Santo, nós temos mais de 60% dos profissionais de educação em designação temporária. Isso incluindo também as redes municipais. Então não se obedece nem à Constituição. Um professor na rede estadual e em muitas redes municipais do Espírito Santo, ele não passa um final de ano tranquilo, porque a designação temporária é um contrato anual que termina dia 31 de dezembro. O professor, quando chega às suas férias, no final do ano, e vai para o Natal e o Ano Novo com as suas famílias, vai preocupado, não sabendo se no ano seguinte conseguirá um outro contrato. Eu falava ainda há pouco aqui com os funcionários aqui do plenário, que um professor, por exemplo, se quiser comprar um presentinho um pouco melhor para alguém da sua família e quiser parcelar, ele não pode fazer isso, porque ele não sabe se no ano seguinte ele terá trabalho. Como? Isso é um esculacho com a carreira do professor, que nem carreira tem, porque se você tem 60% dos profissionais com designação temporária, significa o quê? Que a maioria não tem carreira nenhuma, é contrato temporário o tempo inteiro. Aqui no Brasil, nós estamos agora ainda no andamento do Plano Nacional e do Plano Estadual de Educação, que começou em 2014, aprovado o Plano Estadual em 2015. Nenhuma meta efetivamente está sendo perseguida, nem pela União, nem pelos estados, nem pelos municípios. E aqui, envolvendo diretamente a carreira de professores, eu vou mencionar dois. A meta 14, que diz sobre o incentivo de mestrado e doutorado para professores, que até o ano de 2024 deve se ampliar significativamente o número de mestres e doutores na área de educação, mas o Estado não permite que professores tirem licença remunerada para fazer a sua especialização. Nós temos aqui o Prodocência, criado aqui no Estado, para 30 vagas. Você tem um universo de mais de 20 mil professores, você tem 30 vagas. Grande parte dos professores que querem ingressar no mestrado, no doutorado, ou mesmo num curso de pós-graduação mais simplificado, não tem direito a isso. É absurdo. Como é que a gente qualifica se você não estimula a qualificação? A meta 17, deputado Hércules, a meta 17 do Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação, dizem claramente que até o ano de 2022, que é ano que vem, os estados e municípios e a União devem equiparar o salário dos professores à média salarial de profissionais com a mesma formação. Para se ter uma ideia, hoje aqui no estado, isso é de aproximadamente 70% apenas da média de outros profissionais. A implantação agora do novo ensino médio e do BNCC
está fazendo com que professores plantem bananeira, tem que se reinventar e ampliar a carga horária para o ano que vem, desrespeitando completamente os professores, por exemplo, que são efetivos e que já têm as suas cadeiras, que passaram em concurso para 25 horas e agora vão ter que cumprir 30, 45 e não sei mais quanto, sem ninguém discutir absolutamente nada com professores. Para finalizar, ser professor não é um sacerdócio. Ninguém olha, porque uma vez eu sempre ouvi uma pessoa que tinha aqui na Assembleia dizer assim, porque para ser professor, em primeiro plano, a pessoa precisa ter muito amor. Ser professor é ter uma profissão, é claro, como qualquer profissão, como o senhor, doutor Hércules, para ser médico, obviamente, que o senhor tem uma afinidade com essa profissão, que o senhor tem um talento para essa profissão. É assim com o professor também, é uma profissão como outra qualquer, ela não é movida pelo amor, porque ninguém vive de amor, as pessoas vivem de salário, vivem de dignidade. A maioria dos professores são arrimos de família. Então, é uma profissão que merece respeito. O professor precisa sim ter amor à sua profissão, o professor precisa ter talento, precisa ter vontade de ser professor, claro, mas sobretudo é uma profissão com pessoas que mantêm as suas famílias com este salário e desta forma devem ser respeitados. Agora, na sexta-feira, vamos dar parabéns e vamos reconhecer ali, a importância do professor, só que nós precisamos respeitar e dar importância e dignidade aos professores todos os dias. O professor não pode continuar sendo tratado da forma com que vem tratados nesse país. É um absurdo que se trate esses profissionais dessa forma. Eu visito escolas permanentemente, todo mundo sabe disso. Agora, eu fico impressionado como ainda nós conseguimos os resultados que temos nas condições que têm os professores aqui no estado do Espírito Santo. Então, assim, nós nunca tivemos governo nenhum no Brasil, nem federal, nem estadual, nem municipal, que priorizou a educação, que botou a educação em primeiro plano. Nunca tivemos. E ainda há farsas e farsas e farsas em cima da educação, o tempo inteiro se reinventando, inventando roda, inventando uma nova jabuticaba, para disfarçar a incompetência e o fato de que ninguém coloca a educação como prioridade e nunca colocou. Essa semana, doutor Hércules, ainda só para concluir, essa semana saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que o estado do Espírito Santo foi o estado que mais investiu em educação durante a pandemia. Mentira! O Espírito Santo, de 2019 a 2021, voltou a ser obrigado a investir 25% na educação, porque Artung e Casa Grande, durante 10 anos, maquiaram o orçamento da educação, desviando dinheiro dos 25% para fins previdenciários. Com a ação que nós fizemos em Brasília, em 2017, votada na ADIM de 2020, lá no STF, por unanimidade, os ministros reconheceram a ilegalidade do Espírito Santo e o Espírito Santo foi obrigado a voltar a investir. Então, o que tem de diferente é que este ano, no orçamento da educação, tem uns 25% obrigatório. Só isso. Não houve aumento de fato de investimento aqui. Apenas o retorno do dinheiro que era desviado, tanto por Casa Grande como por Artung, para fins previdenciários. E foram mais de 6 bilhões de reais. E eu vou repetir isso aqui 1000 vezes, 10 mil vezes. Daqui a 100 anos, se eu estiver aqui, eu vou continuar falando desses 6 bilhões que foram desviados ilegalmente da educação. Parabéns aos meus queridos colegas professores. Nós não temos de fato nada a comemorar, mas eu agradeço imensamente o trabalho da maioria dos professores. Eu agradeço sobretudo pelo fato de que, apesar de tanta desvalorização, apesar de tanta falta muitas vezes de capacidade de oferecer a infraestrutura necessária para o trabalho de vocês, continuam desempenhando com dignidade esse papel tão importante para toda a sociedade. Um grande abraço a todos os professores do nosso querido estado, tanto da rede estadual quanto das redes municipais e da rede particular.